Para nós, as áreas urbanas do mundo são um desafio missionário enorme, por muitas razões. Primeiro, elas são muito grandes. Há tantas pessoas, estão a crescer rapidamente. Recentemente e pela primeira vez, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Quando nos misturamos nas cidades, vemos que as pessoas estão muito ocupadas. Conseguir tempo para ouvir alguém falar sobre cristianismo é em si um grande desafio. Por exemplo, quando um pioneiro da missão global vai a uma vila numa área rural, consegue logo uma audiência. Eles são o melhor espetáculo na cidade, mas vêm aqui para o meio da cidade de Nova Iorque, que é um lugar com tantas escolhas e opções diferentes. As pessoas têm restaurantes, teatros, salas de concertos e museus e estão demasiado ocupadas. Para chegar fisicamente às pessoas, ter acesso aos seus apartamentos é um desafio enorme. Nas áreas urbanas, as pessoas são tendenciosamente mais pós-modernas. Estão muito mais abertas a diferentes pontos de vista, mas não acham que uns são mais importantes do que outros. É um campo de relativismo em que o cristianismo não é mais importante do que qualquer outra visão conceitual do mundo. As pessoas estão endurecidas, já ouviram tudo. O que é que podemos começar a fazer para tornar o Evangelho significativo para estas pessoas? Temos pessoas que são muito ricas, estando cheias de bens, sentem que não precisam de mais nada. Mas também temos aqueles que são desesperadamente pobres. O facto de ser muito caro trabalhar nas cidades é também outro desafio que temos. Seria necessário um orçamento muito elevado se quiséssemos realizar uma campanha evangelística tradicional no centro da cidade de Nova Iorque. Portanto, estes são apenas alguns dos aspectos que no seu conjunto fazem das cidades um desafio tão intimidante, mas não deixa de ser um desafio no qual nós, como igreja, temos de concentrar. Durante mais de 150 anos, o Central Park tem sido um oásis urbano para os atarefados nova-iorquinos. Este parque de 35 mil metros quadrados de florestas, riachos, rios, lagos e relevados é um local para onde as pessoas podem escapar durante algum tempo para relaxar, desfrutar do sol e dar um passeio. No meio do parque até há um jardim zoológico. Tem cerca de 24 mil árvores. Vimos cá em qualquer estação do ano e encontramos aqui as pessoas com as suas famílias. É o local ideal para os idosos e as crianças passarem algum tempo, onde podem relaxar e se afastar da azáfama das suas vidas. O Central Park está ligado à vida dos nova-iorquinos. Não seria maravilhoso se nós, como adventistas, nos pudéssemos relacionar com os habitantes cidadinos da mesma forma que o Central Park? Há mais de 100 anos, Ellen White teve uma visão relacionada com pontos de ligação urbanos. Ela chamou-lhes centros de influência. Deveriam ser centros de um ministério holístico nas áreas urbanas. Não grandes instituições, mas locais mais pequenos onde os adventistas poderiam ministrar de forma holística à comunidade nas áreas urbanas. Ela ficou muito incomodada quando viu recursos a serem usados numa ou duas grandes instituições que cresceram muito e se tornaram quase concentradas em si mesmas. Ela queria que elas se alargassem, queria que elas estivessem onde as pessoas estavam, nas áreas urbanas. Estes centros de influência holística deveriam estar relacionados com as necessidades das pessoas. Ela viu restaurantes, literatura, salas de tratamento, todo o tipo de coisas que darão resposta às necessidades das pessoas na comunidade. Atualmente, esta ideia tem mais vida que há 100 anos. O que é que podemos fazer para criar estes centros que nos colocarão onde as pessoas estão para que, tal como Jesus, nos relacionemos com elas de forma a ir ao encontro das suas necessidades e a tocar-lhes o coração? Quando olhamos para a nossa missão nas cidades, podemos falar de diferentes modelos, métodos e abordagens, mas temos de nos certificar de que estão baseados no exemplo de Jesus. Ellen White resume isto como sendo o método de Cristo. Ela diz que tem 5 importantes componentes. Primeiro, ele misturava-se. Segundo, demonstrava simpatia. Terceiro, ministrava as necessidades dos outros. Quarto, ele ganhava-lhes a confiança. Depois, e só depois, convidava-os a segui-lo. Não podemos passar por cima de nenhum destes passos.
Cada um é extremamente importante. Muitas vezes chegamos, pregamos às pessoas, falamos-lhe da verdade e transmitimos a mensagem. E na realidade ainda não adquirimos esse direito. Não nos misturamos, não demonstramos simpatia, não ministramos às necessidades e certamente não conquistamos a confiança. Por isso, quando analisamos a nossa missão urbana, temos de nos certificar que ela está baseada apenas no método de Cristo, que a Sra. White nos diz ser o único caminho para o verdadeiro sucesso. O primeiro passo é misturar-nos. Ellen White diz que Cristo se misturava entre as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Ao lermos o Evangelho, vemos que houve alturas em que Jesus falou para grandes multidões de pessoas, mas também tinha aquela ligação pessoal com o Nicodemo solitário à noite e com a mulher no poço. Vemo-lo a tocar os olhos do cego, a tocar as mãos dos leprosos. Ele estava física, emocional e espiritualmente envolvido com as pessoas com quem se relacionava. Somos chamados a fazer exatamente o mesmo. Quando Cristo veio à Terra, Ele misturou-se, tornou-se um connosco, assumiu a pele humana, sujou as suas mãos. Ele não operou a salvação à distância. Ele fê-lo relacionando-se com as pessoas, tornando-se um com elas. O segundo passo do método de Cristo é demonstrar simpatia. Isto descreve a postura e a perspectiva com que tratamos as pessoas. O Evangelho diz-nos que quando Jesus viu as multidões, Ele olhou para elas com compaixão e tratou das pessoas gentilmente e com amor. Nós devemos fazer exatamente o mesmo. O passo seguinte é ministrar às necessidades. Isto significa que precisamos de compreender as nossas comunidades, precisamos de estudar as comunidades, precisamos de falar com as pessoas, precisamos de ouvir. Que necessidades têm as pessoas? Quais são os seus interesses? O que é que elas adoram? Como é que passam o seu tempo? Quando conseguirmos compreender a nossa comunidade, então podemos começar a servi-la. Os nossos centros de influência são centros de serviço holístico, onde nos associamos às necessidades. Pode ser que as pessoas tenham necessidades físicas. Ellen White diz que o Ministério da Saúde é o braço direito da mensagem. Muitas vezes, esta é a melhor forma de estabelecer uma ligação. Ou talvez se dê o caso que na área onde temos o nosso centro de influência haja muitas mães solteiras e a sua maior necessidade seja terem um sítio onde possam deixar os filhos durante algumas horas por semana. Seja qual for o caso, é uma plataforma que podemos usar para ministrar às necessidades das pessoas, tal como Jesus fez. Como resultado natural de se ter misturado, de ter mostrado simpatia e de ter ministrado às necessidades, Jesus conquistou naturalmente a confiança das pessoas. Basta ver nos Evangelhos como os pecadores gostavam de estar perto de Jesus. Hoje em dia, muitas vezes estamos muito seguros sobre a forma como as pessoas devem viver e como se devem comportar e agir, e os pecadores não gostam da nossa companhia. Mas Jesus ganhava-lhes a confiança. O resultado natural disso era que Jesus podia dizer-lhes para o seguirem. Este é o resultado final do método de Cristo. As pessoas começam a seguir Jesus. Este é o trabalho do Espírito Santo à medida que Ele vai trabalhando nos nossos humildes esforços para nos misturarmos, mostrarmos simpatia e ministrarmos às necessidades. O Espírito Santo consegue entrar e abençoar e leva as pessoas a Jesus. Em 1919, Ellen White disse que o ministério nas cidades era o trabalho fundamental para o tempo em que vivemos. 8 anos antes, ela disse que havíamos negligenciado as cidades. Pergunto-me o que ela diria hoje. Que desafio tremendo temos perante nós, mas também que oportunidade. Através dos centros de influência, através destas plataformas para o ministério em prol da comunidade, podemos tocar muitas vidas por Jesus Cristo. Quando Moisés enviou os espias à terra, ele pediu-lhes para verificarem as cidades. Quando eles voltaram, disseram que eram grandes e bem fortificadas. Hoje são ainda maiores e estão ainda mais fortificadas. 2 espias disseram que era viável com a ajuda de Deus. Hoje temos perante nós o mesmo desafio. Que maravilhosa oportunidade de seguir o método de Cristo, tocar vidas por Ele para o seu reino.